Bom dia, Escola da Vida! Tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um. E aí, estão animados para a nossa aula hoje? Quais são as suas expectativas? Seu coração está alegre porque nós estamos começando mais uma aula do Projeto Escola da Vida? Comece a participar conosco aí no chat, coloca um glória a Deus, coloca um aleluia, expressa a sua alegria de estar aqui conosco hoje, amém? E chama seus amigos, chama seus colegas de turma, fala que a nossa aula já começou, para que todos nós possamos participar juntos, amém? Pessoal, e o Projeto Escola da Vida, para aqueles que estão conosco pela primeira vez, é um projeto social cristão que atende crianças e adolescentes em risco social na idade de 4 a 14 anos no contraturno escolar. E o Projeto Escola da Vida, ele tem investido nas suas habilidades e competências para que você desenvolva todo o seu potencial, a fim de que você se torne um grande líder na nossa nação. Amém? Coloca aí no chat, eu sou um grande líder nesta nação. Coloca aí, eu sou instrumento de Deus para a mudança da minha cidade. Eu sou instrumento de Deus para a mudança aonde eu estiver. Coloca aí no chat, vamos participando conosco. E hoje eu tenho um desafio para você. Eu sei que vocês gostam, alguns talvez não muito, mas gostam de ajudar em casa, gostam de ajudar a mamãe e o papai, gostam de ser o ajudante do dia na escola. Mas hoje eu quero te fazer um desafio. E você vai colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Você vai tirar uma foto e você vai colocar, vai compartilhar conosco. Hoje nós vamos falar sobre servir. Você vai ouvir uma ministração poderosa sobre servir. E eu quero que você tire uma foto de você servindo alguém. Pode ser servindo ao papai e à mamãe na sua casa, lavando uma louça, ajudando a mamãe a organizar a sua casa. Pode ser na escola, você ajudando a professora, ou pode ser servindo outra pessoa na rua, onde você estiver. Você vai tirar uma foto, você vai escrever lá para nós. Ó, eu estou aqui servindo a minha mamãe, fazendo isso, servindo meu papai, fazendo outra coisa. E eu quero ver, esse é o nosso desafio de hoje, amém? Quero ver todos participando e coloca lá no grupo para que a gente possa ver, amém? E queridos, então vamos orar. Vamos agradecer este momento, este início da nossa aula. E hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, amém? Então, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma aula do Projeto Escola da Vida. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é derramada no nosso coração a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado um alimento poderoso, um alimento que vem do céu, e nós somos fortalecidos, nós temos recebido revelação, nós temos recebido a graça e o favor do Senhor sobre nós. Senhor, nós somos gratos, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é conosco, que a Tua presença é conosco todos os dias. E, Senhor, nós abrimos o nosso coração hoje para receber da Tua palavra, da boa semente do Evangelho, da graça do Senhor. Hoje nós abrimos nosso coração para receber de Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Então abra o seu coração, que o Senhor tem algo muito especial para você hoje. E agora, vamos louvar ao Senhor? Vamos lá. Bom dia, Escola da Vida. Tudo bem com vocês? Estão preparados para louvar ao Senhor?
A pastora Patrícia deixou aqui um desafio do servir, não é mesmo? E nós temos um grande modelo de alguém que serviu com muita excelência, que é Jesus. E Ele nos deu autoridade e poder para fazer as mesmas coisas que Ele fez, e ainda maiores no nome deles. Então, nessa manhã, nós vamos declarar que nós temos também a vida de Deus, o poder e a autoridade para fazer as coisas que Jesus fez. Amém? Então, declare comigo. De Jesus estes sinais seguirão os que creem. Eu creio, por isso posso orar com os enfermos e você. Posso orar também. Eu posso expulsar os demônios e você. Eu posso também, porque disse Jesus em meu nome, eles isso farão. Eu creio em você. Eu creio também. Posso orar com os enfermos e eles serão curados. Pois Jesus quem disse, está consumado. Posso orar com os enfermos e eles serão curados. Pois Jesus quem disse, está consumado. Disse Jesus, estes sinais seguirão os que creem. Eu creio, por isso posso orar com os enfermos e você. Posso orar também. Eu posso expulsar os demônios e você. Eu posso também, porque disse Jesus em meu nome, eles isso farão. Eu creio em você. Eu creio também. Posso orar com os enfermos e eles serão curados. Pois Jesus quem disse, está consumado. Posso orar com os enfermos e eles serão curados. Pois Jesus quem disse, está consumado. Te desafio a dançar aí na sua casa. Seu Pedro e rap. João foram ao templo orar e mendigava ali o homem que não podia andar. Ao pedir uma esmola a Pedro, ele falou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Levante, seja curado, em nome de Jesus, os seus pecados perdoados pelo poder da cruz. No salto o homem ficou em pé totalmente curado. Pedro viu que um milagre Jesus tinha operado. A notícia correu enquanto viu pular, e pelo poder de Jesus Cristo ele começou a louvar. Por isso eu posso dizer que todo aquele que crê tem sim o mesmo poder. 1, 2, 3 e... Posso orar com os enfermos e eles serão curados. Foi Jesus quem disse, está consumado. Posso orar com os enfermos e eles serão curados. Foi Jesus quem disse, está consumado. Está consumado. Está consumado. Aleluia! Glória a Deus! Agora nós vamos então orar pelo nosso país, amém? Aleluia! Glória a Deus! Escreve aí no chat, está consumado. O Senhor já conquistou na cruz tudo aquilo que eu preciso, tudo que você precisa. Então escreve aí, está consumado. O Senhor já conquistou
por mim todas as coisas. Amém? Participe aí conosco. Agora levante a sua mão e nós vamos orar pelo nosso país. Estamos aqui com a bandeira do Brasil. E eu quero que você levante sua mão e declare bênção sobre a nossa nação. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor Jesus. Nós colocamos agora diante de Ti o nosso país, o Brasil, a nossa nação. Senhor, nós cremos que o Senhor tem grandes planos, o Senhor tem um grande propósito para a nação brasileira. Senhor, nós cremos que o Senhor tem influência, o Senhor tem lugares altos para aqueles que estão na nossa nação. Senhor, e nós declaramos bênção sem medidas, declaramos que o Brasil é um país abençoado, que o Brasil é um país guardado, que não, Senhor, não é um país que vai ser abalado, porque o Senhor é conosco. Senhor, nós declaramos sabedoria, discernimento, revelação sobre os nossos governantes, que o seu coração esteja conectado ao coração do Senhor, que o Senhor esteja guardando cada uma das decisões dos nossos governantes e declaramos, Senhor, que o Brasil pertence ao Senhor, que a nossa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo. E nós declaramos o fim dessa pandemia, nós declaramos que a nossa nação é sarada, é curada, não há lugar para enfermidade na nossa nação. Nós declaramos o fim, Senhor, deste levante do inimigo sobre a nossa nação e declaramos bênção. Nós declaramos bênção sem medidas sobre o Brasil, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Olá, Escola da Vida, preparado para começar a nossa aula de hoje? Então agora você pode se assentar, se acomodar e preparar o seu coração para você receber a palavra de Deus hoje para você, no seu coração. Amém? Então, eu sou a Helena, sou pastora, coordenadora da Escola da Vida. Estou aqui sempre para dar aula de leitura bíblica para vocês. Nós estamos lendo o Evangelho de João. Amém? Vamos começar com a nossa oração. Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo. Vem, Espírito Santo, a nossa classe, e seja nosso professor hoje. Ilumine as nossas mentes. Ajude-nos a conhecer Jesus melhor e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Então, na terça-feira, eu estive aqui falando com vocês sobre ressurreição, que é um título de Jesus, que Jesus ressuscitou dos mortos e vive para sempre. E o nosso princípio falava justamente isso, que aqueles que creem que Jesus Cristo é a ressurreição, viverão eternamente, mesmo que morram. Porque esse foi o eu sou que Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, versículo 25. Amém? E hoje eu quero continuar falando sobre o que Jesus fez, porque é isso que nós estamos aprendendo no livro de João. Jesus veio para fazer algo muito especial, algo muito poderoso, que foi o desafio de vocês hoje. Vamos ver nossa palavra-chave de hoje, que eu vou tirar aqui do nosso baú do tesouro. Nossa palavra-chave de hoje é servir, cuidar, cuidar com boa vontade das necessidades dos outros, sem preocupações consigo mesmo.
Isso é uma bênção. Aleluia. Deixa eu beber um pouquinho de água. Porque a gente precisa beber muita água, não é? Então, senão, a voz vai embora. Então, Jesus ele veio nos deixando esse exemplo de servir. Por quê? Porque ele veio não somente para nos salvar, nos resgatar, igual a gente aprendeu sobre o bom pastor que veio para cuidar. Depois Jesus veio, ressuscitou para nos levar a um lugar melhor. Mas ele também veio nos deixar um exemplo de como nós devemos nos comportar. Jesus foi o nosso maior exemplo, maior testemunho de como nós, que temos o amor de Deus, devemos nos comportar. E ele ensinou isso para os seus discípulos. Os discípulos até ficaram constrangidos quando Jesus foi fazer isso com eles. A nossa leitura bíblica de hoje está lá no livro de João, capítulo 13, dos versículos 1 ao 17. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou a água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente lava os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vocês estão limpos pela palavra, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou: Compreendei-vos o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Agora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, sabei estas coisas, bem-aventurados sois o que os praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, a partir desse momento aqui, dessa passagem bíblica aqui, Jesus, ele parou de fazer ensinamentos públicos para todo mundo. Jesus passou, andou no meio das pessoas, ensinou no monte, ensinou no barco,
pregou no campo, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Então, até esse momento aqui, Jesus ensinava as multidões. Agora, Jesus estava reservando um tempo para ter um ensinamento em especial para os seus discípulos, porque os seus discípulos precisavam saber como se comportar quando Jesus não estivesse mais com ele. Você lembra, prestou atenção, no começo da leitura fala, porque estava próxima a hora de Jesus sair desse mundo e voltar para o Pai. Então, Jesus queria deixar um ensinamento firme para os seus discípulos. E é esse ensinamento firme que Jesus quer que você tenha no seu coração também. Então, vamos colocar aqui o nosso princípio de hoje, que diz assim: da mesma maneira que Jesus deu o modelo de serviço ao servir humildemente a seus discípulos, nós também devemos servir as pessoas. Porque Jesus, ele deixou um exemplo muito claro. Jesus, ele é Senhor, ele é Rei, ele é aquele que conhece, que sabe todas as coisas. Você conhece uma pessoa que é muito, muito inteligente? Um professor que é muito, muito bom, que você fala assim, nossa, nunca que eu vou conseguir chegar perto daquela pessoa, não é? Às vezes você tem um artista que você admira e você fala assim, meu Deus, nunca que eu vou conseguir chegar perto. Imaginou aí? Eu tenho certeza que você tem alguém que você admira muito, assim, que você acha que é demais. Foi isso que aconteceu. É como se essa pessoa viesse na sua casa e falasse assim, agora eu vou lavar os seus pés. Você imaginou como que você iria se sentir? Dê um sentimento aí mais claro do que é que os discípulos sentiram, e principalmente Pedro sentiu quando Jesus se abaixou na frente dele e falou que ele ia lavar os pés dos discípulos. Pedro falou assim, não, eu não sou digno. E realmente, Pedro não era digno, nenhum dos discípulos não eram dignos disso. Mas Jesus queria deixar o exemplo que servir é cuidar de boa vontade da necessidade de outrem, sem preocupação consigo mesmo. Jesus não estava preocupado se ele era o Filho de Deus, se ele era mestre, se ele era Senhor, mas ele estava preocupado em mostrar que, acima de qualquer coisa que você precisa servir os outros. Servir com coração bondoso, servir com coração amoroso, porque Jesus amava muito os seus discípulos, e ele estava ali para deixar uma lição. Por isso ele fez isso na hora que ele estava ceando, na hora que ele estava jantando com seus discípulos, num momento de comunhão, que estavam todos reunidos. E Jesus aproveitou esse momento para ensinar. Em Mateus 20, nos versículos 25 a 28, fala bem assim: Jesus os chamou e disse, chamando os seus discípulos, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser um servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, ele se sentou com seus discípulos e começou a ensinar como deve ser a nossa postura, como nós devemos nos portar, nos comportar com as outras pessoas, não achando que nós somos melhores, não achando que nós somos superiores, porque às vezes a gente é um pouquinho mais inteligente, porque às vezes a gente tem mais habilidade, ou porque às vezes a gente conhece mais de alguma coisa. Isso não é motivo para a gente se achar superior, porque Jesus era superior a toda e qualquer pessoa que viveu nesse mundo. E nem por isso ele achou que ele deveria
ter uma atitude de superioridade em relação aos seus discípulos ou qualquer outra pessoa. Jesus sempre quis servir. E ele veio demonstrar aos seus discípulos justamente isso, que ele veio ao mundo para poder servir o mundo, cuidar do mundo e não fazer outra coisa. Jesus não esperou que todo mundo se prostrasse aos pés dele e adorasse, falando assim: ó Senhor, exaltado seja o Filho de Deus que veio habitar entre nós. Jesus nunca desejou isso. Ele veio aqui para cumprir a vontade de Deus, que era salvar, resgatar todas as pessoas. Por isso Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, porque ele sabia plenamente quem ele era, mas ele também nunca se isentou de se humilhar, de servir, de fazer tudo o que fosse preciso, tudo o que fosse necessário para deixar um exemplo de serviço para os seus discípulos. E ele começou esse exemplo quando ele lavou os pés do seu discípulo, porque ele queria que os discípulos primeiro aprendessem sobre o amor. Sabe, quando Jesus deu o maior exemplo de amor, que mesmo Judas, aquele que iria trair, estava ali. Você acha que Jesus chegou em Judas? Não, você não vou lavar o pé não, porque você vai me trair. Eu acho que Jesus não fez isso. Com certeza que ele não fez isso. Ele mostrou aos seus discípulos o que é o verdadeiro amor. Independente do que a pessoa faça com você, a essência de Jesus era amor. Então, ele morreu, se sacrificou, até mesmo por aquele que traiu ele. Então, ele veio mostrar que salvação é para qualquer um, que mesmo Judas já tendo colocado no seu coração que ele ia trair Jesus, mas se ele se arrependesse, ainda poderia haver salvação. Esse é o amor que Deus tinha plantou no coração de Jesus e quer que nós tenhamos esse mesmo amor, que nós saibamos exercer esse mesmo amor com as pessoas que estão à nossa volta. Não importa o que ela fez com você, não importa o que ela falou com você, ame essa pessoa, libere o perdão, porque foi isso que Jesus também veio fazer, nos ensinar a perdoar. Porque Jesus, mesmo sabendo o que Judas iria fazer com ele, ele não discriminou, não deixou para lá, ele perdoou. E ele não somente perdoou Judas, mas perdoou a todos nós, pelos nossos erros. Porque Pedro, primeiro, se achou muito indigno, e ele falou assim: não, Pedro, não é assim. Você é indigno realmente, mas eu quero fazer isso porque eu já te perdoei de todos os seus erros, de todos os seus pecados, todos os seus defeitos já estão perdoados. E o último exemplo que Jesus veio nos deixar é um exemplo de humildade. Ele se humilhou para que nós hoje pudéssemos ter uma vida em abundância. Jesus, ele não precisava ter lavado os pés dos discípulos. Jesus não precisava ter morrido na cruz, mas ele decidiu se humilhar, passar pela vergonha da cruz e ser considerado maldito por mim, por você, pelos seus discípulos, para que nós hoje tivéssemos um exemplo de humildade. Porque quando as pessoas estavam lá, os dois bandidos que foram crucificados com Jesus, e estavam ali, e aí um falou: por que você não desce da cruz? E outro veio e falou, e falando um monte de besteira: se você fosse o Cristo mesmo, você não estaria aí. Não falaram. Esses absurdos. E o que Jesus fez? Ele foi humilde. Ele falou: Pai, não lhes impute esse pecado. Ele não pediu para Deus fazer justiça, ele foi humilde. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele estava deixando um exemplo de humildade. Porque Jesus queria mais do que tudo,
que os seus discípulos tivessem dentro deles humildade e um espírito de servo. Foi isso quando Jesus tirou as vestes dele de cima. Porque naquela época era uma vergonha muito grande uma pessoa expor o seu dorso, expor o seu corpo, o tronco. Ninguém fazia isso. Tanto que vocês já viram muitos filmes bíblicos, eles andavam sempre com uma veste e uma capa por cima. Para quê? Para não expor o seu corpo. E, pelo que a gente lê aqui, o que a gente entende? Jesus realmente ficou com o seu corpo exposto, como um escravo, que só andava com tipo um calção, um short, uma coisa que tinha naquela época semelhante a isso, para mostrar que ele estava se humilhando, para mostrar para os seus discípulos que eles precisavam ser humildes, que eles precisavam ser servos. Servir é cuidar de boa vontade da necessidade de outra pessoa. E é isso que Jesus veio e deixou o exemplo. Foi isso que impactou profundamente Pedro, a ponto dele ficar assim, não, o Senhor não pode fazer isso comigo. O Senhor é muito importante para fazer isso comigo. Isso é um trabalho de servo, isso é um trabalho de escravo. Porque sempre nas casas mais importantes havia um servo, um escravo que ficava ali para lavar os pés das pessoas que iam entrando. Naquela época, a maioria andava a pé. E não tinha sapato, não tinha tênis, era geralmente sandálias de couro. Então, como que o pé fica quando você vai para a fazenda de chinelo? Lindo, né? Maravilhoso. Ficava com o pé muito sujo. Então, precisava lavar na hora que entrasse dentro de casa. Isso era um trabalho de servo, não era o trabalho do senhor da casa. O senhor da casa não fazia isso, o dono da casa nunca faria isso. Por isso que Pedro foi profundamente impactado com esse exemplo que Jesus deixou, de servir, de amar, de cuidar dos seus discípulos, para que hoje nós possamos ter esse mesmo exemplo nas nossas vidas, para que hoje nós também possamos saber servir as outras pessoas, cuidar, mas é cuidar de qualquer jeito? Cuidar de boa vontade, porque é o que o nosso princípio diz. Da mesma maneira que Jesus deu o modelo de serviço ao servir humildemente os seus discípulos, nós também devemos servir as pessoas. Então, guarde isso. Jesus serviu para que você tivesse um modelo, para que você possa servir outras pessoas. Apesar dele ser o grande eu sou, vamos lembrar aqui o que Jesus é, que a gente já aprendeu até hoje. Primeiro, ele declarou, eu sou o pão da vida. Depois, ele declarou, eu sou a luz do mundo, aquele que nos dá direção. Jesus também falou que ele é a porta que nos leva para o céu. Ele também é o bom pastor, aquele que cuida, que guarda, que se preciso for, dá a vida pelas suas ovelhas. Mas ele também ressuscitou e tem todo o poder. E apesar dele ser tudo isso, ele se humilhou e serviu. Então, hoje, como a pastora Patrícia fez o desafio no começo, eu quero reforçar esse desafio e quero ver as fotos lá nos nossos grupos de WhatsApp. Sirva alguém, sirva com alegria, sirva com sinceridade de coração. Sirva alguém que talvez aquela pessoa não esperaria que você faria isso por ela, que ela não esteja esperando que você sirva a ela. Faça isso, mas faça de boa vontade. Ore, fala, Senhor, que eu possa ter o coração igual ao teu, servir de boa vontade, não porque é uma obrigação, não porque Jesus mandou, mas porque eu quero ser exatamente como Jesus é. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero orar nesse momento por cada um dos nossos alunos. Pai, que teu Santo Espírito agora possa derramar sobre cada um deles, Pai,
esse sentimento, Pai, de servir, esse sentimento de se humilhar, se preciso for, na presença de outras pessoas, para demonstrar o teu amor, para demonstrar a tua graça, para demonstrar o caráter que Cristo nos ensinou, a forma de viver que Cristo nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, coloca agora nos corações esse sentimento, Pai, que eles podem sim servir outras pessoas, que eles podem sim ajudar outras pessoas, e isso não vai fazer deles menos, isso não vai tirar nada deles, mas muito pelo contrário, estará trazendo um testemunho daquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Eu declaro sobre cada um que eles possam servir com alegria de coração, que eles possam servir com boa vontade, Pai, porque assim Jesus nos ensinou, e assim eu creio que cada um dos nossos alunos estarão sendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, se prepare, porque não acabou não. Nós vamos para a nossa aula de literatura. Bom dia, Escola da Vida. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de literatura? Meu nome é Juliana e eu sou a professora de literatura clássica. E nós estamos lendo uma história maravilhosa, que é o livro de Joel, um menino da Galileia. Você se lembra que na semana passada houve o relato da ressurreição de Lázaro, né? Lázaro morava próximo ali da casa da família da Abigail. Então eles presenciaram tudo o que aconteceu, né? A doença dele, a morte, mas eles também presenciaram um grande milagre, presenciaram a ressurreição dele. Amém? Então, vamos relembrar a palavra-chave da semana passada, que foi consolar, que é um verbo que significa dar conforto e força emocional para outra pessoa, alegrar ou animar. Amém? Vamos então agora tirar o nosso tesouro aqui do nosso baú, que é a nossa palavra-chave de hoje. A nossa palavra-chave de hoje é restaurar. Também é um verbo que significa devolver a uma pessoa algo que ela perdeu ou que foi tirado dela injustamente. Essa é a palavra, restaurar. Amém. Então, após a leitura do capítulo, eu retomo com vocês a palavra-chave de hoje para a gente entender o que ela tem a ver com a nossa história. Amém? Hoje eu vou ler o capítulo 16. Já está acabando a nossa história. Já estamos lá na página 232 do nosso livro. Bom, você se lembra que no finalzinho do capítulo, o Joel foi até onde estava Simão, o leproso, o pai de José, aquele amiguinho que Jessé tinha feito ali nas redondezas? Então, Joel foi lá porque ele queria contar para ele a respeito de Jesus e falar para ele que Jesus poderia curá-lo. Então, ele foi até esse lugar, né? E lá na porta da caverna estava lá Simão com um rolo preso aos dedos. E ele lia o livro de Salmos, que o amigo dele, o Lázaro, o próprio Lázaro, tinha dado para ele. Ele encontrara consolo nos cânticos que Davi escrevia, né? Então, ele ficava ali se consolando com aquilo que Davi escreveu nos Salmos. E aí ele ficava se perguntando, até quando terei que suportar isso? De repente, ele ouviu o som de uma pessoa tropeçando nas pedras. Isso o fez levantar rápido o olhar. O seu servo, que era o Sete, nunca aparecia àquela hora, e nenhum estranho teria encontrado o caminho para aquele lugar afastado. Joel apareceu e parou ao lado da pedra, onde estava o jarro para a água de Simão. Ele se levantou e gritou em advertência: "Cuidado, o impuro, não se aproxime!"
Mas Joel informou: trago notícias lá da vila. E o homem levantou os braços assustados. Por favor, minha esposa Esther não, nem meu pequeno José, eu não suportaria ouvir que estão enfermos. Meu coração ainda está ferido por causa da morte de meu amigo Lázaro. Mas Lázaro está vivo de novo, exclamou Joel com simplicidade. O homem ficou paralisado de espanto e disse: você quer me fazer de bobo, garoto? Pelo menos me deixe aqui em paz com meu sofrimento. Não, gritou Joel, juro que é verdade, assim como Deus vive. O Senhor ainda não sabe que o Messias chegou? Eu o segui por todo o país e sei do que estou falando. Basta ele dizer uma palavra e os mudos cantam, os cegos veem e os aleijados andam. Eu mesmo era aleijado e ele me deixou assim como o Senhor pode ver. Joel se esticou ao máximo e Simão olhou para ele perplexo. Por fim perguntou: e por que você se deu ao trabalho de vir até aqui contar isso para mim, um pobre leproso desprezado? Porque quero que todos sejam felizes como eu sou. Ele me curou, devolveu minha força, por isso meus pés devem ser sempre rápidos para levar outros até ele, para receberem a mesma cura. Ele vai por toda parte o tempo todo fazendo isso. Sei que há esperança para o Senhor, pois eu já o vi purificar leprosos. Simão, à medida que ele foi entendendo o que Joel estava falando, ele foi ficando admirado e perguntou: e como posso encontrar esse homem? Joel apontou para a ladeira cheia de pedras e falou assim: vá até a estrada que segue para Betânia bem cedo amanhã. Quando nós passarmos por você, grite. Ele nunca rejeita ninguém que tenha fé e acredita que ele pode fazer o que pedem. Joel ia descendo a colina, mas se voltou. Se ele não passar por aqui amanhã, não deixe de ir de novo depois de amanhã. Tenho certeza de que vamos partir logo daqui. Simão ficou ali confuso até o menino desaparecer da vista dele, né? Mas na manhã seguinte ele fez como Joel falou. Eles partiram para Betânia e partiram de Betânia. E Joel olhava ansioso atrás de toda pedra e de toda árvore no caminho, mas ele não viu Simão. Avistou-o à espera um pouco mais adiante, ajoelhado no pó. O manto branco que usava para se esconder estava jogado para o lado, para o grande médico poder ver a sua necessidade. Ele olhou para o grupo que se aproximava e com os olhos que imploravam, procuravam o Messias. Achava que seria alguém com vestes reais, que estenderia o cetro cheio de joias para ele, concedendo a cura real. Com certeza não era esse pessoal que ele aguardava. Eram meros transeuntes. A maioria parecia da Galileia. Estava prestes a gritar seu alerta de impureza quando viu Joel. Mas não conseguia encontrar o príncipe redentor das profecias. Eles foram se aproximando até que Simão conseguiu ver direito o rosto de cada um. Não havia necessidade de perguntar a quem deveria pedir ajuda. Na verdade, ele só parecia ver um rosto, repleto de amor e compaixão. Tu, Messias de Israel, trouxeste meu amigo Lázaro de volta da morte. Não passe sem me abençoar. Tira-me desta morte em vida, torna-me limpo. E Jesus perguntou: acredita que sou capaz de fazer o que me pediu? Sim, Senhor, basta que ordenes. Então, eu ordeno, respondeu Jesus, fique limpo. E estendeu a mão para levantar o homem que estava ajoelhado aos seus pés. Então, ele correu imediatamente pelos campos de Jerusalém, pois ali naquele momento Jesus havia falado para ele ir até o sacerdote se purificar. Era assim que a lei falava na época. Então, Joel escutou um brado forte e voltou-se para olhar. Lá no topo da colina, nítida contra o céu, viu a silhueta de Simão com os braços levantados para o céu, pois enquanto corria, obedecendo a ordem, a lepra o deixara. Bradava o mais alto possível seu louvor e gratidão no êxtase da cura. Então, enquanto isso, o seu servo, que já estava na hora de ir lá levar as coisas para eles, para Simão, ele estava indo, mas chegando lá,
ele deixou, né, a água e o alimento, mas ele não viu o Simão lá, ele não encontrou, ele encontrou a caverna e o lugar lá vazio. E aí ele deixou as coisas lá e voltou. No caminho de volta, ele encontrou um viajante que ia para Betânia, que falou com ele. Adivinha o que acabei de ver? Um homem correndo a toda pressa para Jerusalém, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, e gritava: limpo, limpo, limpo. E ele estava indo até o sacerdote, mas disse que irá para casa assim que acabarem os dias da purificação. O servo o fitou bobo, sentindo que estava sonhando. Esther também não conseguiu acreditar quando ele contou. Na manhã seguinte, o servo voltou lá e o lugar continuava vazio. Então, eles começaram a se preparar para receber o Simão de volta em casa. A casa foi varrida e enfeitada como se um rei fosse chegar. A mesa estava repleta das iguarias mais finas que o servo conseguiu encontrar nos mercados de Jerusalém. Rosas vermelhas foram colocadas em todo o canto, pois era a cor predileta dele. E aí, a esposa dele, né, a Esther, não estava aguentando de ansiedade, né? Ela ficava inquieta, andando para lá e para cá, esperando que Simão fosse chegar. Por fim, ela saiu pela porta e subiu pela escada externa até o teto para esperar a chegada dele. De repente, ela viu alguém chegando. E lá de longe, no meio das palmeiras, ela forçou os olhos assim para enxergar melhor quem era, mas era Lázaro, que foi lá visitar as duas crianças. Então, ela continuou ali esperando ele. E bem distante lá na estrada, veio uma pessoa que parou a porta de entrada lá. E aí, de repente, subiu as escadas e foi ao encontro dela. Era Simão que chegou em casa. Esther, pequena Esther, minha esposa, a escolhida de Deus para mim. Pela primeira vez em 7 anos, ela se viu nos braços do marido, forte e saudável, com a antiga luz nos olhos, a antiga emoção na voz, o vigor da saúde perfeita correndo por suas veias. Ele só conseguia murmurar tremendo enquanto a apertava nos braços. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Logo depois ele abraçou José. José ficou meio assim, né, porque ele não tinha contato com o pai dele. E aí ele o abraçou e falava: meu filho, e o abraçava com tanto carinho. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio feliz em que todos se achavam e disse: o Rabi Jesus deve ser um homem muito bom, porque faz as pessoas ficarem felizes assim o tempo todo. Ele é o Redentor de Israel, exclamou. Glória seja dada a Deus que o enviou a este mundo. De hoje em diante, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, será dedicado ao serviço dele. E ele entrou e com o coração cheio de gratidão, ele fez uma oração ao bom Pai. E juntos eles estavam ali novamente, né, vivendo a vida em família. Então, crianças, olha só que mais um milagre, né, maravilhoso nós pudemos testemunhar, né, nessa história. E Joel foi usado para isso, porque Joel falou: olha, assim como Jesus me curou, assim como ele trouxe alegria para a minha vida, eu quero que todas as pessoas tenham isso. Olha que maravilhoso esse entendimento que Joel teve. E sabe, o Simão, ele perdeu 7 anos, porque ele ficou 7 anos isolado por causa dessa doença. Mas sabe, crianças, aqui entra a nossa palavra de hoje. A nossa palavra que é restaurar, porque essa foi a obra que Jesus fez na vida de Simão. Ele restaurou a saúde, restaurou a família, restaurou o relacionamento que ele tinha, né, com a esposa, com o filho, porque tudo aquilo ele havia perdido, havia sido tirado dele, mas agora Jesus o restaurou, né? E Jesus restaurou a alegria. Ele vivia em sofrimento, né? Ele não tinha felicidade na vida dele, mas Jesus restaurou também a alegria na vida dele. Glória a Deus por isso, não é verdade? Olha como Jesus é maravilhoso, trouxe a cura e a restauração para Simão. E sabe, crianças, lá em Joel 2:25, a Bíblia fala assim: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram.
Sabe, nesse momento aqui, Deus está falando para aquele povo o que ele faria, porque eles plantaram, tinha lá uma plantação e eles estavam esperando o tempo da colheita. Mas o que aconteceu? Uma praga veio e destruiu toda aquela plantação. Gafanhotos vieram e comeram toda aquela plantação. Mas o Senhor fez uma promessa: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Então Deus iria dar de volta, né? Tudo aquilo que foi perdido, tudo que foi tirado injustamente seria devolvido ao povo de Deus, assim como foi devolvido ao leproso. E sabe, crianças, algo que o Senhor falou comigo hoje, quando eu estava pensando a respeito dessa palavra-chave, de que nós perdemos 2 anos da nossa vida. Nós perdemos o ano de 2020 e o ano de 2021 por causa dessa pandemia, por causa de uma praga, assim como lá em Joel. Veio uma praga de gafanhotos que destruiu a colheita, né? E veio essa praga, né, do Covid que nós estamos vivendo nesse momento. Mas algo que o Senhor falou no meu coração foi justamente isso que Ele deixou lá em Joel, que o Senhor vai nos recompensar, o Senhor vai nos compensar, Ele vai restaurar na nossa vida tudo aquilo que perdemos, né? Então, o tempo que você perdeu na escola, às vezes o emprego do seu pai e da sua mãe, ou o crescimento do seu pai e da sua mãe no trabalho, na vida financeira, nos relacionamentos, eu quero declarar, nós seremos restituídos pelo Senhor por tudo isso, amém? E eu declaro também que não será na mesma medida, mas será em medida dobrada, em medida 30, 60, 100 vezes mais. Amém, crianças? Então, que você guarde isso no seu coração, né? Mas essa preciosa verdade de que o Senhor está aqui, assim como Ele fez na vida de Simão o leproso. O Senhor Jesus está aqui para restaurar as nossas vidas, tudo aquilo que foi perdido. Amém? E que nós possamos ser um instrumento, como Joel foi também. Que essa alegria que nos será restituída, restaurada, também possa ser levada a outras pessoas, que outras pessoas também tenham essa oportunidade dada pelo Senhor. Amém, crianças? Então, hoje encerramos, né, a nossa aula de literatura. Espero você na próxima semana. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus! Quanto ensinamento precioso que nós recebemos hoje, hein? Olha, se eu fosse você, daqui a pouquinho, depois que você tiver sua aula com a professora no Google Meet, você vai lá no Instagram, vai na nossa página e assiste essa aula de hoje de novo, porque vale a pena assistir outra vez, para que tudo que a gente aprendeu hoje fique guardado dentro do nosso coração. Combinado? Então, lembrando, vocês têm um desafio para cumprir hoje, né, hoje, amanhã, conforme for a sua disponibilidade para fazer, de servir alguém. Você tem as fotos das suas atividades para postar. Não esqueça de colocar as fotos da sua atividade, tá bom? Nós estamos esperando. Ultimamente, nós temos recebido poucas fotos e nós queremos compartilhar as fotos de vocês no Instagram. Então, coloque lá a sua foto com a sua atividade, não só a foto da sua atividade. Você faz assim, ó, pede para a mamãe tirar você assim, ó, com o seu rostinho, para a gente saber, para a gente ver vocês, tá bom? Porque só a atividade aí fica meio sem gracinha. Combinado? Pode ser? Nós vamos esperar lá a interação de vocês nos grupos, ok? Então, daqui a pouquinho a professora já vai enviar o link. Nós temos aula com as professoras tutoras hoje, no Google Meet, certo? Quem precisa de atividade impressa pode vir aqui buscar. No domingo, após o culto, na terça-feira, na quinta, nós sempre estamos aqui para entregar as atividades para vocês, certo? Do demais, que você tenha um restante de semana abençoado, que o seu final de semana seja poderoso e que você receba muito na nossa aula do Google Meet agora com a sua professora. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula. Vamos ser gratos hoje, porque Deus tem nos ensinado tanto, tem ministrado tanto ao nosso coração e nós precisamos ser gratos, porque Jesus nos serviu, porque Jesus veio para nos restaurar, Jesus veio para mudar a nossa vida completamente. E é muito bom quando você é grato por isso. Pai, hoje
A minha oração é uma oração de gratidão, Pai. Gratidão por essas aulas, Senhor, por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado de compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Senhor, eu sou grata a Ti por cada aluno que tem estado toda terça, toda quinta conosco, ouvindo as nossas aulas, participando do Google Meet, enviando as fotos das suas atividades. Pai, eu sou grata por essa disponibilidade, Senhor, no coração de cada aluno, no coração de cada família. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada família que tem aberto a sua casa, Pai, para receber a escola da vida, para receber daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, daquilo que o Senhor quer ministrar ao coração de cada família, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada. E mais do que tudo, obrigada por Jesus. Obrigada por Jesus ser esse exemplo perfeito, esse exemplo completo de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós necessitamos nas nossas vidas. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele que alcançou tudo por nós. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por nos amar tanto, por nos amar tanto, a ponto de dar o seu único filho por nós, Pai. Obrigada, obrigada, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês e vai lá assistir a sua aula com a sua professora tutora. Beijo. Tchau.